conhecimento. Então, essa é a nossa análise de edital para o concurso da Marinha, com foco em comunicação social. Vou colocar na tela as informações. Temos aqui visão geral do concurso. E aí a gente tem esse concurso com o edital publicado. É um concurso que costuma acontecer anualmente, tá? E nos últimos 4, 5 anos a gente teve sempre vagas para comunicação social. Então já é um concurso que dentro do meio ali dos jornalistas, dos publicitários, pessoal de RP também, o pessoal já vai ficando de olho, já vai esperando esse edital, porque a gente tem um histórico de provas anuais para a Marinha com vagas de comunicação social. Isso é extremamente positivo, porque dá uma base para que a gente possa orientar esse estudo. Então, temos provas anteriores que vão ser utilizadas como base para o nosso curso, e você também pode usar na sua preparação para o concurso da Marinha. Então, é muito raro na comunicação social nós termos provas para um mesmo órgão anualmente, como acontece na Marinha. Então esse é um grande privilégio quando a gente considera os estudos. Se a gente olha, por exemplo, para outras áreas de concursos públicos, como a área fiscal, a área policial, os concursos são mais frequentes, né? Vários órgãos contratam com bastante frequência e aí tem muitas provas anteriores. Em áreas específicas, como em comunicação social, educação física, pessoal da enfermagem também, nós professores dessas áreas lidamos com essa dificuldade, que é ter questões atualizadas de uma banca específica para o concurso, porque as bancas mudam muito e nem sempre os órgãos fazem certames com frequência. Então a gente sempre encara essa dificuldade quando precisamos montar aqui os cursos, e aí, nesse caso da Marinha, é um privilégio muito grande ter essa base de questões anteriores. E aí eu vou explicar também ao longo dessa aula como que você vai usar essas questões, porque você tem que ter um olhar ali em relação a um detalhe quanto à bibliografia, mas isso eu vou explicar ao longo do programa, ok? Então vamos voltar aqui para essas noções gerais. São 16 vagas nesse concurso, com 2 para comunicação social, tá? 2 vagas efetivas. O cargo é para fazer parte do quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. E aí a banca vai ser a própria Marinha, tá? O serviço de seleção de pessoal deles. E aí nós temos os requisitos. Tá, esse aqui já é um ponto que as pessoas têm muita dúvida, então é a exigência de nível superior, tá? E aí ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2022. Então, carreiras militares têm essa restrição de idade, então fique atento a isso, tá? Se você se enquadra nesses critérios, é um excelente concurso para você, mas infelizmente a gente tem essas restrições das carreiras militares, tá? E aí eu tenho que chamar a atenção disso para vocês. E aí a gente tem que falar, claro, de dinheiro, né? Remuneração, aquilo que todo mundo quer saber, que chama bastante atenção, todo mundo quer, né, ser bem remunerado, e a Marinha traz essa oportunidade. Há um excelente plano de carreira dentro das carreiras militares, e aí essa carreira começa com um vencimento inicial de R$ 9.070, tá? Isso, gente, é para o primeiro ano, tá, na Marinha. Esse é para o primeiro ano. No primeiro ano, você entra com um cargo, uma patente, perdão, dentro da Marinha, que é a patente de guarda-marinha. Então, é esse o valor que você vai receber. Durante esse primeiro ano, você vai fazer um curso de formação para poder efetivamente integrar essa força. Tá? E aí, após essa aprovação no curso de formação de oficiais, você se torna primeiro tenente. E aí o soldo passa a ser de em torno de R$ 11.872. Tá? Então, você tem ali um soldo em torno ali de 11, 12 mil reais após um ano de trabalho na Marinha. Tá? Então, isso aqui vai passar... Isso aqui vai passar para em torno de 11 mil reais, tá? Depois de um ano de trabalho na Marinha com aprovação no curso de formação. Sobre as datas do concurso, fiquem muito atentos a essas informações. Inscrições de 19 de julho a 2 de agosto, tá?
Quem precisa pedir a isenção de taxa ou tem direito à isenção, precisa fazer esse pedido de 19 a 26 de julho, tá? E pagar a taxa, tá? Então quem vai pagar, quem não tem direito à isenção, precisa pagar a taxa de inscrição, que é no valor de R$ 130, até 5 de agosto de 2021. Tá? Esses são os prazos que tem que estar no seu calendário. E aí a data da prova está prevista para a segunda quinzena de setembro de 2021. Então veja que a banca não definiu com precisão qual vai ser a data da prova. Só disse segunda quinzena de setembro. Minha sugestão para quem é aquele aluno organizado, que gosta de ter um cronograma, que organiza ali os estudos por semanas, né, gosta de fazer ali aqueles cálculos de quanto tempo vai ter para estudar. Considerem a data da prova como dia 15, tá? Que seria ali o primeiro dia da segunda quinzena. Porque se for, por exemplo, no dia 18, no dia 20, se for no dia 30, por exemplo, essa prova, você, na verdade, vai estar ganhando tempo. Então, considerem ali para fins de planejamento de estudo no dia 15 e fiquem de olho no site da Marinha para que vocês tenham as informações. Tá? Tudo vai ser anunciado pelo órgão dentro do site deles oficial para concursos. O pessoal está perguntando aqui sobre prova de títulos, a gente vai mostrar, tá? Exatamente como funciona e quais são as pontuações, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Temos aqui as vagas, tá? Então, como eu comentei, são 2 vagas para comunicação social. E aí tem outras áreas também que foram contempladas nesse concurso que não são exatamente o nosso foco aqui hoje. Questão de requisitos, tá? Então tem algumas especificações por ser uma carreira militar. Então, apesar de trabalhar com a sua profissão na área de comunicação, seja você jornalista, publicitário ou RP, você vai estar entrando numa carreira militar. Então, os requisitos são diferentes e, claro, as características da carreira também. O próprio curso de formação com duração de 1 ano já mostra que é um concurso diferente daqueles que são feitos para comunicação em outros órgãos. Tá? Então, vou ressaltar essas particularidades com vocês. Em relação aos requisitos, a gente tem que ter concluído ou estar nessa fase de conclusão do curso superior, então bacharelado ou licenciatura. Ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 metros, então tem uma restrição física aqui também, tá? E aí ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2022, tá? E aí também tem uma outra condição para inscrição, que é a questão de ser brasileiro nato, tá? Por ser uma carreira militar, a gente tem essa restrição também, tá? E aí tem outras questões, outros detalhes que são apresentados no edital, mas isso aqui é o principal em termos de requisitos, tá? É o que costuma ali também tirar algumas pessoas do concurso, principalmente pelo fator de idade, tá? Então, muita atenção com isso aqui. A questão do salário que eu comentei com vocês, então, 9.070, tá? Sendo que 7.315 são o soldo militar, tá? E aí temos 1.389 como um adicional e 365 e 75 com uma compensação por disponibilidade. Tá? São alguns benefícios que existem dentro da carreira militar e que aí no total, né, no mês, você recebe esse valor de 9.070, tá? No primeiro ano seu na Marinha, depois esse valor passa em torno de 11 mil. Vamos para as etapas do concurso, que é onde geram ali as maiores dúvidas, onde essas dúvidas aparecem, e aí a gente precisa mostrar isso com calma para vocês. Primeiro é a questão das provas escritas objetivas, tá? E uma prova discursiva, no caso, para a profissão do direito, tá? Temos aqui a objetiva de comunicação, e temos uma redação, tá? Essa redação vai abordar temas específicos da Marinha, tá? Então, não é uma redação sobre comunicação social. Né? Normalmente, nos concursos ali de tribunais, legislativo, a prova discursiva é relacionada aos conhecimentos do cargo. Nesse caso da Marinha, não. Vai ser com foco em questões da Marinha em si, tá? E aí temos também aqui alguns pontos adicionais, então, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde.
o próprio TAF, né? Conhecido e temido TAF nessa prova da Marinha. Prova de títulos, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Tá? São essas etapas que também têm um caráter eliminatório e sei que a maior preocupação de vocês, pelo menos no momento, vai ser ali com a prova objetiva, tá? De comunicação. Essa prova objetiva vai ser assim, são 50 questões, tá? Corresponde a 50% da sua pontuação total, tá? Então, 50% da sua prova você vai decidir nessa prova objetiva. Pessoal, não olhem esse 50% com desprezo, tá? Olhando e pensando assim, é só metade da prova, tem a outra metade também que vai ser pela discursiva. Uma objetiva coloca ou tira você de um cargo. Tá? Ela traz ali uma classificação, mas você ter uma boa pontuação na objetiva, então fazer ali além da nota de corte do concurso, ter uma boa posição na objetiva, pode te colocar ou te tirar de um cargo. Tá? Então, cuidado com isso, objetivo é extremamente importante. Sei que o medo muitas vezes vem da discursiva, né, por ser uma prova com um funcionamento diferente, mas a objetiva realmente pode te colocar ou te tirar de um cargo, tá? Principalmente se as notas das discursivas forem muito próximas. Então, se eu tenho discursivas nas quais muitos alunos fizeram ali, por exemplo, de 100 pontos, 90, 92, 95, a decisão para o cargo vai ser na objetiva. Tá? Então, cuidado com isso. São duas partes muito importantes, você tem que olhar para as duas, tá? E aí pensar nessa questão também, de que é muito importante você ir bem na discursiva, mas a objetiva pode fazer diferença principalmente na sua classificação. Tá? Já vi isso acontecer em alguns concursos, temos discursivas com notas muito próximas, e aí a objetiva efetivamente decidir a classificação do candidato. Tá? E aí, são 4 horas de prova para 50 questões. Tempo bom, tá? Se a gente for considerar outras bancas como a FCC, esse tempo aqui de 4 horas para 50 questões está maravilhoso. Ainda mais as questões da Marinha, que não costumam ser questões muito extensas, tá? Então, tempo mais do que suficiente de prova. Distribuição das questões dentro de comunicação social. Essa prova da Marinha tem uma característica interessante porque ela aborda basicamente as 3 maiores áreas da comunicação, tá? Então a gente vai ter aqui os fundamentos, então aquilo que faz sentido para todos os cargos, e se a gente fizer aqui uma comparação, tá? Esses fundamentos seriam ali o seu primeiro ano de graduação, tá? Os primeiros 2, 3 semestres da graduação, então temas como a ética na comunicação social, temas como as teorias da comunicação, isso está contemplado nesse pacote de assuntos de fundamentos da comunicação. Tá? Então é aquilo que é comum para todos, independentemente da sua habilitação. E aí a gente tem conteúdos específicos de jornalismo, de RP e também de publicidade de marketing. Tá? Então, quem é formado em publicidade, por exemplo, com certeza vai ter um pouco mais de dificuldade nos assuntos de jornalismo e de RP, e aí o mesmo acontece dependendo da sua formação. Então, mesmo que você seja formado em jornalismo e nunca tenha estudado publicidade, nunca tenha feito nenhum tipo de atividade na área de RP, não se assuste. Todos os candidatos estão na mesma situação. Quem pode acabar tendo um desempenho melhor nesse tipo de prova é quem fez dupla habilitação ou quem já trabalhou em uma outra área. Então, por exemplo, é jornalista, mas já trabalhou com marketing digital. Então, isso vai facilitar um pouco, tá? Mas veja que é um nível de dificuldade para todos os candidatos, porque eu estou abordando aqui diferentes profissões, diferentes carreiras, que são muito distintas entre si, apesar de serem da mesma área de comunicação, tá? Então, esse é um grande desafio nesse concurso pela abrangência dos conteúdos. Vamos lá, redação, tá? Prova discursiva, então essa redação mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas, tá? Temos também a questão do assunto da administração naval, tá? Então não é um assunto de comunicação social, é um assunto vinculado ao trabalho na Marinha, à instituição em si. Então você tem que estudar esses assuntos da Marinha.
E aí, 50% da prova vai ser a partir dessa redação, tá? O que vai ser cobrado na redação, como que isso vai ser analisado, tá? 80 pontos para estrutura e conteúdo, então um percentual bem expressivo. Coesão e coerência com 40 pontos, título e tipologia textual com 40 pontos e expressão com até 20 pontos você pode obter. E aí a gente tem uma boa pontuação que vai ser atribuída. E o que pode te dar 0 nessa redação da Marinha de acordo com as regras? Fuga total ao título proposto, então ao tema, né? Aquela famosa fuga ao tema da proposta. Isso é muito comum quando a gente olha, por exemplo, provas de vestibular, costumam zerar também se você foge muito do tema que foi proposto ali pela banca, tá? Então, ter essa atenção, texto ilegível, plágio, não usar a caneta esferográfica, fazer o texto numa modalidade textual diferente daquilo que foi solicitado, alguma marca ou rasura que possa te identificar, tá? E aí também usar um texto que não seja em prosa, tá? São aqui alguns elementos básicos sobre isso. Vão ser corrigidas, tá, as redações dos candidatos aprovados nas duas fases, então objetivas e discursivas. No caso de vocês, nas objetivas, né, porque o que eles chamam de discursiva aqui é a prova do direito, né, ele está chamando essa etapa aqui de redação, usa essa nomenclatura um pouco diferente. E aí, 3 vezes o número de vagas, tá, que foram ofertadas. E aí, vamos lá, TAF, né? Tem essa questão da aptidão física, então minha sugestão é que você não se preocupe tanto com o TAF agora, tá? Porque para chegar no TAF, você precisa primeiro passar no concurso. Então, primeiro passar nessas etapas ali, a objetiva e a redação. Então, não se estresse tanto com o TAF no momento. A gente tem uma equipe aqui no Estratégia que com certeza consegue falar sobre o TAF muito melhor do que eu, que é o pessoal da área policial e também do Estratégia Militares. Então, se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês vão achar vários vídeos sobre o TAF, sobre os nossos professores e coaches orientando em relação a essa preparação para o teste de aptidão física, tá? Mas só para a gente conhecer aqui as regras minimamente, são 2 provas, uma de natação e outra de corrida, tá? Então, para mulheres, a natação precisa ser feita 25 metros em 1 minuto, para os homens, 25 metros em 50 segundos, corrida, 2.400 metros no tempo máximo de 17 minutos, e para os homens, 2.400 metros no tempo máximo de 16 minutos, tá? Então, ali, esses índices um pouco mais apertados no caso dos candidatos do sexo masculino. Bom, dito isso, a gente finaliza aqui essa primeira parte em relação ao concurso da Marinha e a gente vai ver agora sobre prova de títulos. Já vi que tem gente aqui no chat pedindo, então vamos explorar e entender melhor como que funciona a prova de títulos para o concurso da Marinha. Isso aqui, gente, é específico para o cargo de comunicação, tá? Se você for olhar outro cargo, como o pessoal do direito, as especificidades vão ser diferentes, tá? Então isso aqui só vale para o cargo de comunicação e para aqueles outros que estão considerados na mesma categoria ali do edital da Marinha, tá? Então muita atenção em relação a isso. Então vamos lá, prova de títulos. A maior titulação que você pode ter é doutorado, tá? Então, 35 pontos que vão ser atribuídos. Temos também a questão do mestrado, com atribuição de 25 pontos. Quem tem pós-graduação, tá? Lato sensu, considerado especialização, MBA, vai ter ali carga horária mínima, tá? De 360 horas, que é a carga horária geral, assim, da maioria dos cursos de pós-graduação, até porque eles são muito usados como prova de títulos, né? Normalmente, é mais difícil você ter um concurseiro que tenha mestrado e doutorado, né? O mais comum é o pessoal que já finalizou a graduação e fez uma pós depois, né? Então, esse é o mais comum. Então, temos aqui 20 pontos. E aí, nesse caso da Marinha, tem algumas outras formas de você obter pontuação, tá?
Então, se você já é servidor público ou você tem um emprego na iniciativa privada, na sua área de atuação, você tem ali uma titulação máxima aqui de 10 pontos, tá? Que você pode obter, nesse caso, comprovando essa experiência profissional. Então, por exemplo, carteira assinada já é uma comprovação. Se você já é servidor público em outro cargo, você consegue pegar esse tempo de serviço e usar como pontos para a prova de títulos. Se você tem artigos publicados na sua área de conhecimento, então, na comunicação, a gente tem aqui 4 pontos que podem ser obtidos, tá? E também certificados de proficiência de idiomas. Então, inglês, espanhol, francês ou alemão são os idiomas considerados para essa pontuação. E você pode ter, no máximo, 6 pontos. Tá? E aí, a pontuação geral da prova de títulos são de 100 pontos.